Você já imaginou um mundo tão corrompido que a própria criação parecia doente? E então um homem, com uma fé tão firme, que decidiu acreditar em algo que ninguém mais via, um futuro além do desastre. Esta é a história de Noé, de um homem comum que recebeu uma tarefa impossível, construiu uma casa para salvar a vida sobre a terra e deixou um sinal no céu que lembraria a humanidade por gerações. No começo, a terra estava cheia de violência e maldade. As pessoas agiam com liberdade para o que é mal e o coração humano se enchia de todo tipo de intenção ruim. Deus observou tudo isso e sentiu tristeza por ter criado o homem. A criação estava quebrada. Mas havia uma exceção. Noé era justo, íntegro entre seus contemporâneos e andava com Deus. Por causa dele, Deus decidiu poupar uma família e recomeçar a história. Deus falou com Noé e descreveu um plano que ninguém poderia imaginar. Viria um dilúvio para destruir toda a carne que tinha fôlego de vida, um recomeço pela água. E Noé devia construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e representantes de cada espécie de animal. Deus deu instruções detalhadas. Noé deveria fazer a arca de madeira de cipó, ou gopher, cobri-la com betume por dentro e por fora, construir compartimentos e fazer uma porta de lado e uma janela, um côvado abaixo da cobertura. As medidas eram enormes, 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. Uma embarcação grande o suficiente para abrigar famílias e animais. Deus também disse quantos animais levar. De cada espécie dos animais não limpos, um par, macho e fêmea. Dos animais limpos, 7 pares, e também 7 pares das aves, para que a vida pudesse continuar em abundância depois do dilúvio. Noé deveria ainda levar provisões, comida para sua família e para todos os animais. Noé obedeceu. Sem questionar o quão absurdo aquilo parecia aos olhos do mundo, ele começou a construir. Imagine o cenário. Em madeira sendo cortada, pregada e vedada, barulho de martelos durante anos, vizinhos rindo, zombando, incompreendidos. Noé tinha 600 anos quando as águas vieram sobre a terra, mas a construção começou antes, porque confiar em algo que você não vê exige tempo e perseverança. Noé entrou na arca com sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as respectivas esposas. Todos os animais, conforme Deus ordenara, vieram, de 2 em 2 ou em pares multiplicados conforme o mandado. Quando a porta foi fechada, era como se o mundo inteiro tivesse decidido virar as costas. No primeiro dia do dilúvio, as fontes do grande abismo foram abertas. As comportas do céu se romperam. Choveu por 40 dias e 40 noites. As águas subiram e cobriram até os maiores montes. Tudo o que tinha vida fora da arca foi destruído. As palavras usadas na narrativa são fortes. Tudo que havia sobre a face da terra expirou. Noé e os que estavam na arca permaneceram seguros, flutuando sobre um mundo transformado em água. Os dias passaram. As semanas e os meses se fundiram em uma espera angustiante. Depois que a chuva cessou, as águas continuaram a cobrir a terra por muitos dias. Elas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. A arca ficou à deriva, literalmente, enquanto o planeta se curava lentamente. Com o tempo, as águas começaram a retroceder. A arca encalhou nas montanhas de Ararat. Depois de um período, Noé abriu a janela e soltou primeiro um corvo que saiu e não voltou imediatamente. Em seguida, soltou uma pomba. A pomba voltou sem achar lugar para pousar. Depois de 7 dias, Noé soltou a pomba outra vez. Ela voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal claro de que havia terra seca e vida renascendo. Após mais 7 dias, soltou a pomba pela terceira vez. Desta vez, ela não voltou, indicando que havia encontrado lugar para ficar. O processo inteiro nos mostra paciência. Noé não saiu ao primeiro sinal. Esperou até que Deus lhe dissesse que era a hora. Noé, sua família e todos os animais saíram da arca quando Deus lhes deu permissão. O primeiro ato de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Deus cheirou o aroma agradável e falou com Noé:
nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, mesmo que o coração humano continuasse inclinado ao mal, e nunca mais destruiria toda a carne com um dilúvio. Deus abençoou Noé e seus filhos, instruindo-os a serem fecundos, multiplicarem e encherem a terra novamente. Deus também estabeleceu novas regras. O ser humano poderia comer carne, mas não deveria consumir sangue, e estabeleceu uma ordem para a justiça. Quem derramasse sangue humano teria o próprio sangue derramado por outros homens, como princípio de responsabilidade. Como sinal desse compromisso eterno entre Deus e toda criatura, Deus colocou um arco nas nuvens, o arco-íris, como lembrança de que as chuvas que trouxeram a destruição não seriam usadas novamente para aniquilar toda forma de vida. O arco, disse Deus, seria o sinal da aliança entre ele e a terra. Depois do recomeço, a história de Noé ganhou um episódio humano e doloroso. Noé plantou uma vinha, fez vinho e embriagou-se. Continuando o ciclo da vida, um ato de fraqueza expôs-no nu em sua tenda. Cão, o pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou a seus irmãos ao invés de cobri-lo. Sem e Jafé, porém, respeitosamente, pegaram um manto, andaram de costas para não ver a nudez e cobriram o pai. Quando Noé soube do que acontecera, proferiu uma palavra sobre o destino dos filhos. Amaldiçoou Canaã, filho de Cão, a ser servo dos servos. Abençoou a Deus a Sem, e disse que Jafé seria abrigado nas tendas de Sem. Palavras que na Bíblia têm sido interpretadas e debatidas por séculos. Era um momento que mostrou que, embora Noé fosse escolhido e justo, ele também era humano, com emoções e reações. Noé viveu ainda muitos anos depois do dilúvio. A narrativa bíblica nos diz que ele viveu 350 anos após o dilúvio, totalizando 950 anos de vida. Ele viu a terra crescer e se multiplicar a partir daquela família que saiu da arca. A aliança de Deus com Noé não foi apenas para ele, mas para toda a criação, para gerações futuras, para aves, animais e toda a carne que há sobre a terra. E o arco no céu continuaria sendo um lembrete visível dessa promessa. A história de Noé, contada com simplicidade, tem camadas. É sobre justiça em meio à corrupção, sobre obediência quando ninguém mais crê, sobre paciência em tempos de espera e sobre as complexidades humanas que permanecem mesmo após um novo começo. É também uma narrativa de misericórdia, Deus poupando uma família para recomeçar e uma advertência de responsabilidade, regras sobre a vida humana e a vida das criaturas. Noé não é apenas o construtor de uma embarcação gigante. Ele é o ponto de virada entre um mundo que morre por causa do pecado e um mundo que recebe outra chance. Essa foi a história de Noé. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like e inscreva-se no canal para ver mais histórias da Bíblia narradas, explicadas e com ilustrações. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.